Gente, tudo bom? Vou começar a falar de astrologia, porque essa semana vocês surtaram no direct querendo saber o que era isso, que estava todo mundo comentando, o porquê que foi tão necessário Plutão, o que significa isso, por que está todo mundo falando que Plutão entrou em Aquário e coisas vão acontecer, que coisas são essas? Calma que eu vou explicar. Para muitos astrólogos, como vocês mesmos vieram falar, eles não gostam desse planeta. Eles não gostam de trabalhar com Plutão, não gostam de falar sobre Plutão, deixa Plutão lá em Plutão mesmo e não querem falar sobre ele. Mas eu acho Plutão um tipo de planeta super necessário dentro do mapa. Eu acho, na minha concepção de astróloga, que ele é um planeta que não pode deixar de falar. Tanto não pode deixar de falar que rolou esse burburinho aí do ano 9 de finalização, entrando em Aquário, Plutão regendo, o que está acontecendo? Então, para vocês que não sabem de nada quase, ou sabem muito raso o que é isso, o porquê desse burburinho todo, eu tenho que falar do início um pouco sobre cada um, falar um pouco sobre Plutão e um pouco sobre Aquário e o que isso tem a ver, para que vocês entendam de fato a importância desse planeta e o que vai acontecer desse planeta influenciando nas nossas vidas. Então fica comigo. Então vamos lá, vamos falar um pouco de Plutão, para que vocês entendam de maneira resumida o que significa esse planeta dentro do mapa e a importância dele na hora que a gente vai fazer uma leitura de mapa astral com uma pessoa e o porquê que ele aconteceu assim de explodir tanto de repente. Plutão, ele é o último planeta físico do sistema solar. Ele está bem distante do Sol, é o último planeta. Na verdade, pela astronomia, Plutão foi rebaixado de planeta há algum tempo atrás, mas dentro da astrologia a gente continua usando ele como um planeta super importante. Plutão, ele é o planeta do renascimento, da morte e da transição. Por isso que ele é um planeta tão importante. Alguns falam que é o planeta que traz assuntos kármicos, assuntos que não foram resolvidos, traz o ranço que está escondido. Tem gente que gosta muito de fantasiar além do que ele é, da importância que ele tem. Então, por isso que às vezes Plutão, para alguns astrólogos, ele é tão negativado. Tantas pessoas vieram falar de Plutão em Aquário. Por que logo Aquário? O que acontece com os trânsitos astrológicos? Primeiro, a gente tem que entender que Plutão é um planeta que ele leva 20 anos em cada casa astrológica. E agora ele teve 4 fases, 4 estágios. Por isso que ficou tão importante. Antes de eu entrar no assunto dos 4 atos que Plutão teve recentemente, eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala em regência, não é uma para a pessoa, não é só nas pessoas que influi, mas é todo um planeta, em todos os aspectos. Agora eu vou falar os 4 estágios, vocês vão entendendo quais foram os trânsitos que Plutão estava, o que aconteceu. Do dia 20 de março ao dia 11 de junho do ano passado, em 2023, Plutão passou recentemente por Aquário. Nesse período, o site GPT, que não era tão conhecido assim, ele explodiu. Ele fez um boom das pessoas acessando. O segundo estágio de Plutão foi do dia 20 de janeiro ao dia 1º de setembro desse ano, onde ele ficou um pouquinho mais, demorou um pouquinho mais para sair do signo de Aquário. O que aconteceu? Continuou os assuntos mais potentes sobre inteligência artificial e nós vimos várias coisas acontecendo no campo tecnológico. Então, várias coisas aconteceram, explodiram com inteligência artificial. Agora, entramos no dia 19 de novembro, no último estágio de Plutão. Mas peraí, você não falou que seriam 4? Sim, só que o 4 ainda vai acontecer, porque ele entrou agora dia 19, ele vai ficar no signo de Aquário durante 20 anos. Então, meu amor, muita coisa ainda vai acontecer. O que a gente está vivendo nesse momento? Qual é a revolução que a gente está tendo nesse momento? Uma revolução tecnológica. Uma revolução em que a gente está tendo no planeta de inteligência artificial, cada vez mais sendo falado, cada vez mais os humanos sendo ameaçados pela mão de obra. Tem muita coisa para vivenciar daqui para frente. Muita coisa que a gente ainda vai vir acontecer nesse campo tecnológico, nessas revoluções que a gente está só tendo uma amostra do que está acontecendo. Então, está tendo vários
vários encontros, várias organizações de saber como vai ficar os nossos trabalhos, né? A nossa mão de obra com tanta tecnologia que está vindo e as máquinas substituindo cada vez mais o serviço humano. Então, a gente tem que esperar bastante revolução nesse campo. E agora vamos falar de Aquário. O que significa esse signo? O porquê desse signo ser tão falado nos últimos dias? Que raios é essa de era de Aquário que todo mundo fala que nós iríamos entrar? O porquê que tá todo mundo falando desse signo? Tudo bem, agora você já explicou o que é Plutão, mas o que é esse signo? Pelo amor de Deus! Gente, Aquário, ele vem com a rebeldia dele. Aquário, ele vem com a revolução dele, com a mão de obra dele de execução. Vocês estão entendendo que o negócio do balacobaco? Ele pega toda a ideia criativa que ele tem. Você vê que todo aquariano, ele é criativo, ele trabalha com alguma coisa para exercitar esse campo de criação. Quem não tá fazendo isso, tá vivendo fora do seu propósito, tá super infeliz no que tá fazendo. Porque o Aquário, ele precisa colocar as ideias dele, ele precisa ser ouvido disso. E ele tem a rebeldia de não se contentar com nada que esteja dentro dos conformes. Regras, padrões, nada disso serve para Aquário. Aquário é o tipo de signo que ele pensa, executa e dane-se o que o outro vai pensar. Porque primeiro ele tem que se agradar, primeiro ele tem que fazer acontecer. Ele não aceita que as coisas aconteçam por natureza. Essa rebeldia de Aquário, essa coisa de ter que acontecer, de revolucionar, com a influência desse planeta que traz para você questões que precisam ser finalizadas, mas às vezes falta coragem, que vem o balacobaco. As pessoas que não conseguem resolver aqueles problemas de encerramento de ciclo, começar uma coisa, ir para outra, tá super infeliz no lugar, mas não consegue ver saída, deixa as coisas acontecerem, que uma hora a vida se incube. Ah, meu amor, não vai ser assim, porque Aquário vai pegar e vai te dar um cutucão para que você faça. E as coisas vão acontecer mesmo você não querendo. Ele vai fazer você mudar os ciclos, encerrar uns, começar outros, empreender com as suas ideias, vai te trazer mais ideias construtivas, vai te trazer mais força para você resolver coisas que você deixa para trás. Quando a gente fala de renascimento, às vezes a gente precisa morrer em algumas coisas e renascer novamente. Às vezes você está muito infeliz, está anos arrastando um casamento, anos arrastando um trabalho, anos arrastando conceitos seus morais, coisas que você queria ser e você não é. Coisas que você queria fazer e você não faz por influência, para não desagradar isso, aquilo, outro. Ele vai fazer você sair dessa zona de conforto, de você não ser e não viver o propósito que você tem para viver. Quais são as previsões que a gente tem para esse trânsito? O que a gente pode esperar para 2 décadas, como eu falei, moral, política, social, em tudo. Então, o que pode acontecer? As pessoas daqui às 2 décadas começarem a ter uma crescente obsessão com o novo, porque a tecnologia ela está tão rápida, ela está influenciando tanto na vida, que as pessoas vão começar a entrar nessa obsessão de querer mais, querer o novo. Vai lançar uma coisa, eu quero atualizar, e vai ficar nessa obsessão de ter novo para se encaixar nesse mundo tecnológico. Ruptura de valores antigos, como eu falei, morais e sociais. Aumento de extremismo, porque toda vez que a gente começa a falar de revolução de pessoas, revolução moral, revolução de comportamento que não cabe mais em uma sociedade, ruptura de valores, a gente começa a ter os extremistas do outro lado, né? Transformação de uso de dados, mudanças de crenças e filosofias. Já vamos começar a entender que algumas crenças, algumas coisas que foram colocadas como crença limitante nas nossas cabeças vão começar a cair por terras. Então essa revolução também vai ser religiosa, lembra que eu falei? A tendência daqui a 2 décadas é as pessoas começarem a ter um novo conceito de vida, independente da religião que siga. Eu estou falando sobre conceitos novos de entendimento do que é o viver. Porque muitas pessoas são ligadas a religiões e religiões têm os seus dogmas, que eu já falei, que amarram pessoas ali com crenças limitantes que vêm lá de trás, e lá de trás, e lá de trás. Então o que a gente pode esperar é bastante revolução nas 2 décadas, né? Para algumas pessoas vai ser super desafiador, porque mudar de conceito, mudar a sua visão de mundo vai ser muito duro.
Logo, sabendo de tudo isso, é normal as pessoas acharem que já estamos na era de Aquário, ou que a era de Aquário chegou. Na verdade, a gente não tem como dizer se a era de Aquário já chegou, se a gente já está vivendo e quando ela vai começar. Porque essa era de Aquário é uma era de transformação. É uma era que a gente não tem uma noção exatamente se já começou, já estamos vivendo ou se ela vai começar. Então, a era de Aquários é um trânsito astrológico globalizado. A gente tem que focar ainda que por mais que Plutão traga essa revolução toda, essa força, essa firmeza pela vibração do signo de Aquário, ainda não é essa tal da era de Aquários que todo mundo fala. A gente não tem essa dimensão ainda. Então, muito cuidado quando você vê um outro astrólogo falar que a gente já está vivenciando essa era de Aquários, que ela começou tal dia. Não existe tal dia para começar. A gente nem sabe se ela já começou, porque é uma coisa ideológica que seria mexido em todos os signos, em todos os planetas de uma vez só. Eu vou encerrando por aqui o que vocês tanto perguntaram, pediram para falar. Estou falando. Espero que vocês tenham gostado e entendido desse tema, né? Porque aí a gente vai começar a ver. E a astrologia, ela tem que deixar de ser uma pseudociência. A astrologia, ela tem que começar a ser uma ciência que pode ser aplicada em todos os campos da vida. Nós do Ocidente temos que parar com esse conceito de que tudo é misticismo, não tem nada a ver. A astrologia, ela é uma ciência muito séria, que ela envolve física, envolve matemática, envolve cálculo. Então a gente tem que parar de achar que tudo é misticismo. Isso aí são conceitos lá de trás, que é melhor a gente aproveitar essa carona que Plutão entrou nas nossas vidas e começar a quebrar algumas coisas que a gente tem ali, que já não dá mais, né? Já tá ultrapassado demais, tá retrógrado demais, a gente precisa quebrar também essa crença limitante. Então é bom que vocês vão vendo as coisas que vão acontecendo daqui pra frente e vão começando a ter ciência de que, olha, realmente tudo faz sentido. Várias pessoas que fizeram mapa comigo ou começaram a me acompanhar aqui, começaram a quebrar esse conceito e falar, nossa, peraí, que tudo faz sentido, tá tudo interligado. Ela não tá falando bobeira, ela não tá aqui dando uma de doida. Então já começaram a mudar internamente isso. Então eu gosto de mexer nesse campo onde as pessoas são muito ainda limitadas.